A impermanência, ela é uma característica dessa realidade. No meio da conjuntura que ocorre em volta, não há um ponto firme, certo, que possa me embolhar e me proteger de forma ilusória do contato com o outro. E quando se fala de uma realidade de impermanência, é um quadro que me convida a aprofundar algo e a trabalhar algum valor em mim que jaz dormito e precisa e deve vir a fluxo e ser burilado. Quando eu pego uma pedra e desejo criar uma forma a partir dela, eu preciso pegar o talho e iniciar o processo de lapidação dessa pedra e descobrir por onde eu consigo tirar aquele formato. Caminho para facilitar o manejo dessa pedra. Percepção do material e do que otimiza aquele tentame, o que fragmentaria essa pedra, o que amacia ela. E isso me ajuda a ir tirando desse amorfo aquilo que eu desejo. E com a minha personalidade é assim, com o meu espírito. Haja visto que, se eu tivesse numa condição de certeza, de pingo no i, é porque isso já estaria acabado diante de mim, o serviço feito do meu alto talho, e eu poderia então ficar de boa. Somente que, quando se tem uma realidade de vulnerabilidade e de impermanência e de incerteza, é um aviso, um apelo que eu preciso fazer um trabalho em mim e dar curso a isso, persistir nisso. Porque se a realidade externa já é movediça, a minha interna precisa estar fincada numa perseverança, resistência, dilato de misericórdia, na forma como eu me olho. Daí que é preciso que eu tenha a fé e confiança em mim, na minha capacidade, no meu potencial. Porque isso abre meu caminho. Essa energia positiva, ao me olhar, ela me dá a condição, esse ânimo, esse vigor, quando eu me enxergo, me ajuda a abrir aquilo que eu preciso para
o tentando, feliz. Haja visto que eu cheguei aqui nessa plataforma com algo acordado a ser realizado. No astral, sentada na cadeirinha, na mesa redonda, com o benfeitor, foi aclarado o meu mapa pregresso, o que eu precisaria desincumbir em serviço, em trabalho aqui, e o caminho que me facilitaria isso. E eu fiz um acordo, de maneira que ficou acertado, acordado, a sequência daquilo que eu precisaria em base alpítica para aquela vilegiatura, e eu vim com esse compromisso que tem a ver com o erro clamoroso de ontem, tem a ver com uma embriaguez moral que eu deixei na lembrança e no meu rastro. E quando eu entro nessa realidade onde severo compromisso me aguarda e limitada responsabilidade, eu preciso estar atenta para ir além daquilo que eu prometi. Até porque estar aqui nessa realidade deu um trabalho inimaginável no astral que envolveu vários espíritos que participaram para que eu pudesse estar aqui hoje. Daí que eu recebi auxílio, amparo, ajuda, orientação, suporte. E quando eu tenho o meu despertar para a minha responsabilidade que me compete, que eu tenho que abraçar e fluxar ela, eu vou sentir necessidade de ir além, de não ficar naquele corte do T, na letra a letra do que eu acordei, mas me superar, superar meu limite, superar meu raciocínio, superar minha divisa, minha baliza, superar minha dificuldade, superar minha vulnerabilidade. Por isso que, quando se fala numa realidade em que algo me desafia, é uma situação que me ajuda a superar algo, me chama a ir além. O Divaldo Franco, ele conta que já teve mais de uma moratória em termos de vida encarnada aqui. E ele teve um problema grave no coração, onde tinha soado o momento dele de ir pro astral, desencarnar. E ele explana que foi dado a ele uma moratória
para ficar mais um tempo, mesmo que fisicamente já tivesse soado uma condição limite que eclodiu na circulação e que seria a porta de saída para ele. Ou seja, ele se impôs uma disciplina que permitiu a ele ir além do que havia sido acordado, que abriu para ele um caminho para, em se superar, ficar um tempo além daquele que seria o pré-fixado. E ele já recebeu outras. Está com 97 anos e na lucidez de um espírito que tem valorado o pentelésimo e por isso tem recebido um oratório. Isso significa que a moral, o espírito suplanta o físico. E se eu procuro me superar e ir além de mim mesma, no meu esforço, no meu empenho, no meu trabalho edificante, no meu combate ao mal que está dentro de mim, na minha vitória sobre mim mesma, sobre a minha inferioridade, sobre a minha fraqueza, sobre o meu limite, eu acabo criando uma ambiência moral que permite um manejo do meu destino e interfere no destino cósmico meu. E nesse cavalgue que vem a partir disso para o desbrave do espaço. Porque aí não há um limite imposto. Quando eu suplanto pelo meu esforço, meu labor e desejosa de frutificar mais. Por isso que o Cristo vem dar o testemunho desse desatavio, dessa tranquilidade. Em que ele confiava na capacidade do outro de se erguer, de vencer a si mesmo e de seguir. Então, essa fé, essa confiança que eu preciso ter em mim, o Cristo teve antes em mim. Que eu poderia, que eu seria capaz e que eu viria após ele. É uma aposta moral em mim. Por isso eu preciso ter confiança em mim diante do Cristo. Para que eu possa corroborar e otimizar a minha capacidade de fazer o bem.
fanal que abre a comporta de serra numa empreitada que vai me fazendo valorizar cada vez mais o espírito, o burilamento moral, em detrimento do que é material, transitório e passageiro.